Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Senhor, mas por que eu tô vivendo isso? Mas Senhor, por que eu tô vivendo aquilo? Mas Senhor... E aí, sedento, e aí, sedenta, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo do nosso quadro Mergulhando na Bíblia. É com muita alegria que eu estou aqui com você, para juntos mergulharmos em mais um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Se você ainda não está conosco nessa jornada, eu te convido a estar dando uma olhadinha aqui. Eu separei uma playlist só com o quadro Mergulhando na Bíblia, onde você vai ter aí um mergulho em Atos 1, 2, 3 e 4. E hoje nós vamos estar mergulhando juntos em Atos 5. Então fica aqui comigo, vamos se aprofundar, vamos crescer, vamos marchar rumo ao conhecimento da palavra de Deus e colher os frutos que esse conhecimento pode gerar em nós, pode nos proporcionar, pode gerar no nosso espírito. Porque a palavra de Deus é o alimento que o nosso espírito precisa. É na palavra de Deus que nós encontramos nutrientes que o nosso espírito precisa para permanecer vivo, para permanecer de pé, para permanecer perseverando. Sem aprofundamento, sem mergulho, literalmente mergulho na palavra de Deus, nós não temos como continuar de pé. Então eu espero muito, de todo o meu coração, que a mesma graça que essa palavra tem gerado no meu coração, seja gerado também no teu coração, na tua vida, com a mesma intensidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso quadro Mergulhando na Bíblia. Aqui nós vamos ter Atos 5 dividido em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre a história de Ananias e Safira. Provavelmente você já ouviu sobre essa história, provavelmente você já conhece. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho nela. E a segunda parte nós vamos ter os prodígios, milagres feitos que os discípulos operaram durante a sua caminhada após a ascensão de Jesus. E na última parte nós vamos ter o episódio onde a perseguição e também, junto com a perseguição, o livramento da parte de Deus para a vida dos discípulos. Então bora lá, pessoal, sem muita enrolação, sem muita demora, bora pro texto, bora pra Bíblia. E vamos ler aqui a história de Ananias e Safira. Eu vou ler com você e em seguida a gente vai mergulhando junto, amém? E diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve para si parte do dinheiro, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou a Ananias: como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas depois entrou a esposa sem saber de nada do que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. O grande erro aqui, a grande falha, não foi ele não ter levado aos apóstolos um dinheiro que ele deveria ter levado, porque naquela época a prática comum era: se você tem um bem e você vende aquele bem, você leva o dinheiro até os apóstolos e a divisão daquele valor vai ser feita de acordo com a necessidade de cada um. Então essa era uma prática completamente comum, era a prática normal. Mas o que eu percebo ao ler esse texto não é que o erro não foi eles não terem levado o dinheiro como deveria ter sido feito. O grande erro foi eles terem mentido. O grande erro foi eles terem achado que estavam por cima da carne seca. Ah, eu vou vender por esse valor, vou levar só esse valor dizendo que vendi só por esse valor. Mas na verdade eu vendi por aquele valor e reti parte do dinheiro. Ou seja, eu vou mentir achando que estou por cima da carne seca, quando na verdade
Ele só estava enganando a ele mesmo. Eles só estavam enganando a eles mesmos. Então o grande erro aqui foi ter acreditado que poderiam, em algum momento, ter enganado o próprio Deus. E no momento em que a esposa de Ananias chega na igreja, horas depois que ele foi morto, já tinha sido enterrado, e Pedro olha para ela e ele dá para ela a oportunidade de ela ser sincera, de ela falar a verdade. Mas não sabendo de nada, ainda achando que estava por cima da carne seca, ela segue com o combinado, né, que tinha ali feito com Ananias, que era de falar que tinha sido tanto, quando na verdade foi tanto. Então Pedro olha para ela e diz: olha, foi por esse valor que vocês venderam o terreno? E ela diz: sim, foi por esse valor. E aí a mesma consequência que cai sobre Ananias cai sobre Safira. Entenda, o grande erro dos dois foi mentir. O bem já era deles. Pedro vai olhar e vai dizer: olha, o bem já é seu. Você vendeu um bem que era seu, consequentemente o dinheiro já era seu. Porque o que fez você achar que poderia enganar o Senhor? O que fez você achar que mentindo estaria fazendo algo bom? O dinheiro já era seu, você poderia ter sido sincero. Você poderia ter chegado e dito: olha, eu vendi por tanto, eu vou precisar desse dinheiro para isso, isso e isso. Tava tudo bem, o bem era seu, o dinheiro era seu. Mas não, você escolheu mentir e achar que estava enganando ao Senhor. Muitas vezes nós fazemos coisas encobertas ao homem, achando que estas coisas que estão encobertas ao homem também estão encobertas ao Senhor. E nós nos enganamos ao fazer isso. Você pode estar cometendo um erro grave por trás de alguém, achando que o Senhor não está vendo. Gente, a gente se engana tanto. A gente se engana muito. A gente acha que está por cima da carne seca quando a gente faz algo que fere a integridade do outro, quando a gente faz algo que não é correto, quando a gente faz algo que não tá legal e que a gente tem consciência de que aquilo não é correto, mas a gente faz e por o outro não saber e não descobrir, a gente acha que tá por cima da carne seca. Porém, a gente esquece que existe um Deus e que esse Deus ele é real. Por mais que muitos não acreditem, por mais que muitos ainda se neguem a acreditar nesse fato, o fato é que ele é real. O fato é que ele vê. A palavra do Senhor diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Ananias e Safira cometeram um grande erro de achar que estavam enganando o Senhor e pagaram um preço de morte por conta disso. Quando eu olho para Ananias e Safira, eu enxergo tantas situações em que nós podemos fazer diferente, que nós podemos ser sinceros, que nós podemos ser leais, que nós podemos nos abrir. Mas a grande questão é que o que rege esse mundo, a lógica desse mundo, a ideia desse mundo é a mentira, a falsidade. E muitas vezes sem até percebermos, nós estamos seguindo esse mesmo ritmo. E na grande maioria das vezes nós estamos seguindo porque decidimos seguir. E nós achamos que está tudo bem. Não, o Senhor vai entender porque são negócios e para mim fechar esse negócio eu preciso agir assim, eu preciso agir assado. O Senhor vai entender que eu não posso falar porque se eu falar vai ter consequência assim, vai ter consequência assada. Então o Senhor não vai entender. A grande questão é que quando nós estamos sendo dirigidos, guiados, quando nós estamos seguindo a lógica desse mundo, nós nos tornamos incapazes de sermos transparentes. Transparentes com quem está do nosso lado, transparentes com as decisões que nós tomamos, transparentes com o nosso viver, com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso sentir. E muitas vezes nós entramos num ciclo tão vicioso que nós nos convencemos de que está tudo bem e nós de fato acreditamos de que está tudo bem quando na verdade não está. E quando a consequência chega, muitas vezes a gente não entende o porquê.
Ah, por que isso? Ah, porque aquilo. Senhor, mas por que eu tô vivendo isso? Mas Senhor, por que eu tô vivendo aquilo? Mas Senhor... Na palavra nós encontramos as respostas para todas as nossas questões. Aqui tem respostas para tudo. A palavra do Senhor nos diz como nós devemos caminhar, como nós devemos agir, como nós devemos falar, como nós devemos proceder. Mas se nós não temos em nós o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, nós vamos ter o mover do Espírito desse mundo. Se nós não temos o mover do Espírito Santo, nós vamos ter o mover do Espírito que rege esse mundo, Deus, esse século. Porque se essa casa aqui não está cheia de Deus, do Espírito de Deus, o Espírito desse mundo vai vir e vai encher essa casa com o Espírito desse mundo. E o final vai ser de morte. E o final vai ser trágico, vai ser triste. E muitas vezes nós temos finais trágicos, finais tristes, porque nós dia a dia decidimos continuar caminhando errado. Todo dia o Senhor tá ali, olha, corrige isso aqui. Você vai ali fazer algo errado, o Espírito Santo tá lá batendo na porta, olha, isso aqui tá errado. Deixa essa conduta, faz dessa forma. E o Espírito Santo tá lá te incomodando, mas você não. Você quer continuar. Porque no fim das contas, na sua cabeça, Deus vai entender e vai dar tudo certo no final. Quando na verdade a lógica de Deus não funciona dessa forma. Ele é Deus e nós somos criaturas. Ele é Senhor e nós somos servos. Quem dita a regra é Ele e quem segue a regra somos nós. Ponto. Ponto final. A regra aqui era bem clara. Eles poderiam ter sido sinceros. O bem era dele, o dinheiro também. Era só ter falado a verdade, ter sido sincero, mas não, eles escolheram mentir. Pra quê? O bem era deles, o dinheiro também. Pra que mentir, gente? Me diga, pra quê? Não tinha necessidade nenhuma de agir de forma errada. Mas ainda assim eles decidiram agir de forma errada. E o final foi trágico, foi triste. Por favor, aprenda. Aprenda com Ananias, aprenda com Safira, assim como eu aprendo com eles também. Todos os dias nós temos a oportunidade de decidir agir corretamente. E eu não sei o que isso significa para você, mas a questão é que todos os dias nós temos a oportunidade de decidir corretamente, mas nós insistimos em decidir erradamente e colhemos os frutos disso. Então, antes de tomar qualquer decisão errada, pense quais frutos eu vou colher disso aqui. Quais frutos estão me aguardando lá na frente a partir dessa decisão? Se nós pensássemos nisso antes de agirmos, você pode ter certeza, nós seríamos prevenidos de muitas dores se nós pensássemos em qual fruto colherei a partir dessa decisão. Se sempre nós pensássemos nisso, nós agiríamos mais corretamente, nós pensaríamos antes de agir, nós vigiaríamos mais no que nós falamos, nós vigiaríamos mais no que nós sentimos, no que nós pensamos. É por isso que muitas vezes nós colhemos tantos frutos de dor, porque nós estamos plantando esses frutos. Para que a colheita mude, nós precisamos mudar a plantação, o fruto que nós estamos plantando, a gente precisa mudar para poder conseguir mudar aquela colheita. Você consegue entender isso? Precisamos mudar a forma como nós plantamos, o que nós estamos plantando, qual fruto nós estamos plantando, como nós estamos preparando essa terra, como nós estamos regando esse fruto para que ele venha crescer em tempo oportuno, para que então nós possamos colher frutos bons. E essa decisão é unicamente nossa. E a partir do versículo 12 nós vemos relato onde os discípulos curam muitos doentes. E o texto vai dizer o seguinte: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava ajuntar-se a eles, embora os tivesse em alto conceito.
em um número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele se projetasse sobre alguns. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, que levavam seus doentes e os atormentados por espíritos imundos. Todos eram curados. Aleluia, todos eram curados. Temos aqui feitos dos apóstolos, muitos e muitos e muitos feitos, né? Aqui os frutos sendo colhidos, os frutos plantados por Jesus lá atrás, sendo colhidos aqui no livro de Atos, depois da ascensão de Jesus. Mas o versículo que eu quero focar aqui com você, que aqui no versículo 13, vai dizer o seguinte: dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. O que acontece? Muitos que respeitavam, que concordavam com eles, que criam no evangelho que eles pregavam, que acreditavam sim no evangelho que estava sendo pregado por eles, que passaram a crer a partir dos frutos que estavam vendo ser gerados aqui através dos discípulos, mas diz que eles não ousavam juntar-se a eles. Por que eles não ousavam juntar-se a eles? Apesar de concordarem com o que estava sendo assinado, apesar de concordarem com o que eles estavam vendo, apesar de concordarem com o que eles estavam testemunhando. E a palavra que vem à minha mente é reputação. Eles viviam no meio de um povo que se negava a acreditar no evangelho de Jesus, que se negava a acreditar que Jesus era o Messias, que se negava a acreditar que Jesus era Deus na terra, que se negavam, portanto, a acreditar naquilo que Pedro e os demais discípulos estavam ensinando, embora os sinais os acompanhassem. Então muitos, apesar de crer, se negavam a se ajuntar. Por quê? Porque temiam pela sua reputação. Eu quero aquilo, eu creio naquilo, eu acredito naquilo, mas eu não posso estar ali porque eu preciso preservar a minha imagem. Eu preciso preservar a imagem social que eu construí. Eu preciso preservar a minha imagem. E por isso eu não posso, apesar de querer muito estar ali, apesar de querer muito viver naquele meio, eu não posso, porque pra mim a minha reputação ainda é o mais importante. Pra mim a minha imagem, ela ainda é o mais importante. Apesar de eles terem um entendimento de que existe um algo muito maior, que existe uma salvação que só pode ser dada através de Jesus. E o medo da não aceitação, a partir do momento que eles estivessem ali no meio dos discípulos, eles temiam por não serem mais aceitos, porque a não aceitação era uma realidade dos cristãos. A não aceitação é uma realidade dos cristãos hoje, em muitos meios, em muitas culturas, em muitos países, em muitos meios sociais, em muitos grupos sociais. Então o medo da não aceitação naquela hora foi mais forte para eles. E apesar deles desejarem ter Jesus, eles temiam não ser aceitos no seu meio, no seu núcleo, no núcleo onde cresceram, onde foram ensinados. A religiosidade ali falou mais alto e impedia eles de provar daquela graça que estava sendo transmitida pelos discípulos e que estava sendo provada por muitos, por um grupo que cada vez crescia mais. E eles tinham a oportunidade de viver isso, mas eles decidiam por medo, o medo da não aceitação. E esse mesmo medo nos rodeia hoje. Quantas pessoas se privam de se achegar até Jesus por medo da não aceitação. Só que a não aceitação é quase que um critério na vida daquele que tem a Cristo. Porque quando você tem a Cristo,
automaticamente você não tem mais o Deus desse mundo, e ambos caminham em direções opostas, são antagônicos. Em momento ou outro, nós vamos ter que decidir. Eu quero essa graça, eu quero esse mover, eu quero esse poder, eu quero isso, eu quero viver isso, sabe? Então eu tenho que abrir mão, muitas vezes de meios, muitas vezes de amizades, muitas vezes conflitos familiares vão surgir. Por quê? Porque aquilo que Jesus faz com você vai te transformar de uma forma, sabe, que vai fazer com que a não aceitação seja uma realidade na sua vida em um momento ou em outro. E quando nós temos a Cristo, Ele nos prepara para isso. Ele nos prepara para isso, assim como Ele estava preparado para não ser aceito pelos seus, assim como Ele não foi aceito. Jesus não foi aceito. Ele não foi aceito no seu meio, Ele não foi aceito fora do seu meio. Então, esse é um critério que nós também temos a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo verdadeiramente no nosso coração. Mas Ele nos prepara e Ele conduz as coisas, mas nós precisamos decidir o que eu quero. Eu quero preservar a minha imagem, eu quero continuar seguindo por esse caminho, apesar de saber que ele não é correto, apesar de saber que o que eu quero mesmo é aquilo ali, apesar de saber que esse caminho aqui não me preenche, que o caminho que me preenche é aquele ali, que o que eu de fato quero é aquele ali, mas eu tenho que decidir. Eu quero preservar a minha imagem e seguir por um caminho que não me preenche, ou quero deixar pra lá essa imagem e deixar que Cristo gere em mim uma nova imagem, e deixar que Cristo faça um mover na minha vida de tal forma que as pessoas que antes me conheciam agora vão precisar me conhecer de novo, porque Ele me mudou completamente, Ele me transformou completamente, e agora eu preciso me reapresentar. A decisão, no fim das contas, é toda nossa. A decisão era de Ananias, a decisão era de Safira, a decisão era dessas pessoas aqui, que apesar de reconhecerem o caminho, não decidiram pelo caminho por medo da não aceitação, por preferirem preservar uma imagem superficial, quando que por dentro o que eles queriam era o oposto daquilo que a imagem que eles queriam preservar estavam passando. A decisão é nossa. A decisão é sempre nossa. E aqui no versículo 17 nós vamos ler o seguinte: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os em uma prisão pública. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Veja bem, preste bem atenção nesse texto, por favor. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram que os apóstolos fossem trazidos da prisão. Eles ainda não tinham ficado cientes do que tinha acontecido. Veja bem, aqui diz que eles tinham inveja, sentiram inveja daquilo que estava acontecendo, do mover que o Espírito Santo estava fazendo ali através da vida dos apóstolos. E a forma como aquele grupo vinha crescendo cada vez mais, aquele grupo que eles tentaram parar ali, ao crucificarem Jesus, porque a intenção ali era essa: matem o pastor e as ovelhas se dispersam. Então a intenção deles era exatamente essa: vamos matar o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas o fato é que eles se deram conta de que o contrário aconteceu. O pastor continuava lá, mesmo eles tendo-o crucificado. E os feitos estavam ali, e os frutos continuavam a ser gerados, e o grupo estava crescendo, e aquilo começou a gerar neles um sentimento de inveja, começou a gerar raiva. Então eles vão lá e, sem justificativa nenhuma, mandam prender os apóstolos.
No dia seguinte de manhã, eles mandam buscar os apóstolos para ir ao interrogatório, porque até então não sabiam de tal feito. Não sabiam que o próprio Deus havia enviado anjos para tirar os apóstolos de lá. E aí nós vamos ver o desenrolar da história agora. E aí diz o seguinte: no entanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Aleluia! Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando: o que será que aconteceu? Como é que pode? A gente não saiu daqui, o cardeal tá fechado, a corrente tá fechada, tá tudo trancado, os guardas estão aqui. Por onde eles saíram? Como eles saíram sem a gente ver? O que aconteceu? Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que ele disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Veja que coragem. Eles tinham sido presos. Eles não sabiam o que ia acontecer com eles. Vem um anjo, os tira da prisão e diz: olha, agora vocês vão lá pro pátio e vão pregar a palavra. E eles fazem o que? Eles obedecem, eles vão lá pro pátio e vão pregar a palavra, mesmo sabendo que podem ser presos novamente, que podem sofrer consequências ainda mais pesadas, mas em obediência, eles vão lá para o pátio. E quando eles são interrogados por eles, dizendo: olha, eu não quero vocês, que eu não quero que vocês preguem esse nome aqui. E aí Pedro vai dizer: para nós é mais importante obedecer ao nosso Deus do que aquilo que o homem nos diz que devemos fazer. Veja bem, a vida deles estava em risco ali. Literalmente a vida deles estava em risco. Mas a grande questão é que quando o Espírito Santo de Deus está em nós, nós somos forjados de uma intrepidez, de uma coragem, de uma força que nós não conseguimos explicar porque não parte de nós mesmos. O Espírito Santo estava sobre eles e dava para eles a coragem de lutar pela causa de Cristo, porque eles sabiam que a recompensa deles não estava aqui. Porque o que é desse mundo, a traça corrói, a ferrugem destrói, acaba. Mas a recompensa que Ele nos preparou lá não se acaba, não pode ser destruída, não pode ser diminuída. Ultrapassa o tempo deste mundo. E era nisso que eles estavam focados. E é nisso que nós, quando temos os nossos olhos fitados em Cristo, quando temos o caráter de Cristo sendo gerado em nós através do Espírito Santo de Deus, precisamos focar também. Porque é isso que gera em nós a coragem de continuar perseverando, apesar de muitas vezes estar com a nossa vida em risco, com a nossa reputação em risco, com a nossa imagem em risco. Nós decidimos por Cristo, porque sabemos quem Ele é, porque sabemos o que Ele fez por nós, porque sabemos de onde Ele nos tirou. Mais uma vez, aqui nesse ponto nós vemos que a decisão é toda nossa. A decisão foi de Ananias e Safira, a decisão foi daqueles que, mesmo crendo, decidiram não se juntar ao grupo. E a decisão é aqui dos discípulos, quando decidiram permanecer pregando a palavra, mesmo quando suas vidas estavam por um fio.
mesmo quando estavam rodeados pela mesma inveja que rodeou Jesus. Qual era a raiva deles? A raiva deles era ver o povo crescendo, o povo sendo abençoado, o povo acompanhando Jesus e acreditando no Evangelho de Cristo. E aquele grupo que eles tentavam a todo custo parar, diminuir, podar, só crescia, só crescia. E quanto mais eles tentavam parar aquele grupo, mais ele crescia. A intenção ao matar Jesus foi fazer esse grupo parar de existir. Mas o grande fato é que quanto mais tentam parar o povo de Deus, quanto mais tentam parar aquele que verdadeiramente tem a Cristo, mas esse grupo cresce, mas nós marchamos, mas nós perseveramos, porque nós temos um Espírito que é santo, que é quem nos move, nos fortalece, nos sobre e nos nutre e nos dá a capacidade, a estrutura para continuar caminhando, independente do que aconteça aqui. E Pedro vai continuar. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o em um madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, ficaram furiosos, eles ficaram com raiva. E aqui a Bíblia diz que eles queriam matar eles. Entretanto, um fariseu chamado Gamaliel, e nesse ponto aqui eu quero focar com você, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens por um momento fossem retirados. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando-se a alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Aqui Gamaliel vai dar alguns exemplos para poder basear o argumento dele, certo? Vamos lá. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz, soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. E eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram dos sinédrios alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Aleluia! Coisa linda, gente. Coisa linda. O Gamaliel vai dizer: olha, cuidado com o que vocês vão fazer, porque da mesma forma que outros exemplos foram mortos e os grupos se dispersaram, assim também será com esses homens. Se o que eles carregam forem deles mesmos, mas se o que eles carregam forem de Deus, vocês não vão conseguir parar, porque vocês vão estar lutando contra Deus, e quando você luta contra Deus, a derrota é certa. Então não adianta vocês ficarem aí, ó, não vai dar em nada, porque se for de Deus, vocês não vão conseguir parar. Deixem eles irem, porque se não for de Deus, vai parar. Vai parar. Então eles decidem seguir na lógica de Gamaliel, açoitam os discípulos assim mesmo e exigem mais uma vez que eles não preguem no nome de Jesus. E aí que diz que eles saem o quê? Alegres por terem sofrido pela causa de Cristo, ensinando todos os dias, de casa em casa, de casa em casa. Eles decidiram continuar. Mais uma vez,
O ponto central, a ideia central aqui que eu posso tirar desse texto é decisão. Ananias e Safira decidiram errado. Aquele grupo decidiu errado. Diversos momentos aqui os discípulos poderiam ter decidido fugir, porque, veja bem, eles estavam em uma situação complicada. A vida deles estava em risco. Foram açoitados. Depois daqueles açoites, eles poderiam ter saído chorando, lamentando, mas a Bíblia diz que eles saíram alegres, pregando o evangelho de casa em casa. É esse mesmo espírito de avivamento que Jesus quer gerar na sua igreja hoje. Ele quer fazer com que esse grupo pequeno cresça cada vez mais. Mas para isso acontecer, nós precisamos jogar de lado a nossa religiosidade. Nós precisamos abrir mão da religiosidade, das aparências, das máscaras, né? Daquela coisa social que nos rodeia, que nos priva de receber esse avivamento do Espírito, que privou aquele grupo de se achegar aos discípulos. Por quê? Porque eles temiam pela imagem, né? Mais uma vez aqui a religiosidade, a minha imagem social, né? O que vão pensar e como é que vai ser. E tudo isso te impede de viver o novo de Deus. Tudo isso te impede de mergulhar em águas mais profundas, onde Deus quer que você mergulhe, onde o Espírito Santo quer te levar. Só nós podemos nos privar de mergulhar no mais profundo de Deus. A palavra dele está aí, a revelação está aí, o Espírito está aí, mas nós precisamos abrir o nosso coração, nos abrirmos para receber esse Espírito e permitir que ele trabalhe, que ele faça, que seja ele e não nós. Nós precisamos abrir mão dos nossos jargões, das nossas imagens construídas socialmente. Nós precisamos nos desprender de todas as coisas que ainda nos mantêm presos nesse mundo e nos deixar completamente livres para viver aquilo que de fato o Senhor tem preparado para nós. Tome a decisão certa. Todo dia o Espírito Santo está aí, tentando te induzir a tomar a decisão certa. Então, decida ouvir essa voz do Espírito que está aí todos os dias batendo na porta do teu coração para você tomar a decisão certa. Decida ouvir essa voz e decida tomar a decisão certa. Muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada por estar comigo nessa jornada, muito obrigada por remar comigo nesse barco. Deixe seu like, deixe o teu apoio. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Bora crescer junto, bora mergulhar no novo de Deus, bora mergulhar em águas mais profundas que o Senhor tem preparado para nós. Que essa palavra permaneça latejando no teu coração durante essa semana e que possamos todos os dias decidir por Cristo, decidir tomar as nossas decisões dirigidos por Cristo. Deus te abençoe e até a próxima.